E o Superior Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus a Rian Santana dos Santos, o MC Rian SP, na manhã desta quinta-feira. Com essa decisão, o artista vai ser solto. Vamos a São Paulo com a repórter Milena Vogado, que tem as últimas informações. Milena, me conta, o MC já foi liberado ou ainda não? Boa tarde, Rafa, como vai? O MC Rian SP continua detido aqui no Complexo Penal 1 de Belém, na Zona Leste de São Paulo. Está rolando uma correria entre os advogados depois que o STJ concedeu o habeas corpus para o Rian, que contempla todos os alvos de pedido de prisão temporária pela PF na Operação Narcofluxo. E aí eu vou voltar um pouquinho para os nossos espectadores entender o que aconteceram. O MC Rian, ele foi preso no dia 15 de abril, quando a operação foi deflagrada. É uma operação que investiga um esquema bilionário de lavagem de dinheiro, supostamente chefiado pelo MC Rian. Ele foi preso temporariamente a pedido da PF. A prisão foi determinada pela 5ª Vara Federal de Santos. Daí o advogado dele, Felipe Cassimiro, encontrou ali uma incongruência na decisão da 5ª Vara Federal de Santos. A PF, na representação que deflagrou a operação, eles pediram prisão temporária de 5 dias, prorrogáveis por mais 5. O juízo da 5ª Vara Federal de Santos determinou a prisão temporária por 30 dias, sem explicar, sem fundamentar o porquê aumentar esse período. Daí o Felipe Cassimiro, advogado de novo, de MC Rian SP, levou até o STJ essa questão, pedindo um habeas corpus, que foi concedido nessa manhã. Como a decisão que pediu a prisão temporária do MC englobava ainda mais 38 alvos, os 39 alvos da Operação Narcofluxo têm a prisão revogada. Mas aí a gente entra agora num trâmite um pouco burocrático e complexo que estão fazendo os advogados correr um monte por aqui no CDP de Belém. Porque o alvará, a determinação veio do STJ e o alvará tem que ser expedido. O alvará já foi redigido para cada um dos detentos, mas ainda não foi assinado pelo juízo da Vara Federal de Santos. O que os advogados temem, A gente conversou aqui um pouquinho com os defensores dos acusados, depois a gente vai veicular uma das entrevistas. Eles temem porque, logo depois que o STJ concedeu esse habeas corpus, a Polícia Federal, responsável por toda a investigação, pediu a prisão preventiva dos acusados. Daí o juiz também tem que analisar o pedido de prisão preventiva. Eu conversei mais cedo com um advogado de um dos acusados, o Henrique Viana, o rato da Love Funk, como ele é conhecido. Ele é dono de uma produtora de funk muito conhecida em São Paulo. Também foi preso no esquema. Ele explicou pra gente que o que pode acontecer é o seguinte: enquanto o alvará, são 2 decisões que o juiz tem que tomar: o alvará de soltura e a prisão preventiva. Só que uma decisão não pode ser tomada em cima da outra. O alvará chegou primeiro, então o juiz tem que decidir sobre isso primeiro. Está na lista de prioridades ali. Mas tem um cumprimento burocrático que envolve a unidade prisional, as unidades prisionais, onde os alvos estão detidos. A direção da unidade prisional tem que ser comunicada, tem que ter toda a questão legal da saída do preso da unidade prisional. Enquanto isso, o que os advogados temem é que nesse meio tempo, que deve levar no máximo 1 hora, como prevê a lei brasileira, que o juiz determine a prisão preventiva. Então, poderia acontecer, porque o advogado explicou depois que a chance é menor do que a gente imaginava, dos detentos estarem com o alvará de soltura assinado, estarem saindo da unidade prisional e nesse meio tempo, aqui nas portarias mesmo, não dá para sair porque tem um mandado de prisão preventiva decretado pela Justiça. Mas o que o doutor Auri explicou para a reportagem do Metrópolis, e vocês vão ver na sequência, é que o pedido de prisão preventiva é muito mais moroso de ser analisado. Tem que ser fundamentado pela PF, como a gente acredita que tenha sido feito, ao decorrer da investigação, ao decorrer da manifestação dessa manhã. E, além disso, o juiz tem que individualizar a prisão preventiva de cada um. E são 39 alvos, lembrando, Foram 39 mandados de prisão temporária, dos quais 33 foram cumpridos, 6 seguiram foragidos. Mas a prioridade agora das defesas é a assinatura do juiz nesse alvará de soltura, vir aqui correndo para as unidades prisionais, no caso do MC Rian e do rato da Love Funk, por exemplo, que estão aqui no CDP de Belém, é garantir que eles saiam da unidade prisional, para daí também tem a manifestação da defesa sobre o pedido de prisão preventiva. Então tá uma correria aqui, viu? Vou falar para vocês. Tem advogado entrando e saindo o tempo todo. Mais cedo entrei ao vivo com vocês também. Foi perguntado sobre a questão de público. Ainda não tem movimentação. A família do MC Rian chegou aqui com camiseta, estampado
MC não é bandido, com fotos pedindo liberdade. A avó do MC Rian também apareceu aqui, a dona Vera Lúcia, de 58 anos, que é acusada pela PF, inclusive, de ser laranja no esquema e testa de ferro do MC. A gente falou também com o padrasto dele, alguns primos com camiseta estampada, poucos fãs, alguns companheiros de música. Mas a expectativa é essa. O que a gente acredita, né, depois de conversar com os advogados e entender melhor esse trâmite, é que o alvará de soltura, a partir da assinatura do juiz, deve ser cumprido provavelmente até o final da tarde desta quinta-feira. Mas ele continua detido lá dentro, Rafael. É isso, Milena. Vou, inclusive, aproveitar que a gente está conversando e pedir que o pessoal coloque a entrevista que você fez com o advogado do MC Rian um pouco mais cedo. Vamos assistir a conversa agora. Foi feito pedido da Polícia Federal, mas ao mesmo tempo tem a decisão do STJ determinando a soltura. Estamos aguardando o alvará de soltura. O que está na frente? O que é mais possível de acontecer primeiro? Ele ser solto ou o pedido da Polícia Federal ser acatado? É que, na verdade, vão os dois para o mesmo juiz. O juiz pode expedir o alvará de soltura cumprindo a decisão do STJ, mas ele pode depois, ato contínuo, decretar a prisão preventiva se entender necessário, porque houve pedido da Polícia Federal, enfim. Ou ele pode dizer que nega o pedido de prisão preventiva e só determina o alvará. Ou seja, por enquanto não tem nenhum de um lado nem de outro, não tem resposta de nada ainda. Não, mas já a decisão tem que ser cumprida, a decisão da soltura, né? Sim. Se ele quiser decidir sobre a prisão amanhã ou depois, tudo bem. Mas agora está estacionada a ali. soltura tem que ser expedido o alvará hoje. Imediato. Agora, nas próximas horas. Já foi expedido? A informação que nós temos é que a decisão já está no Banco Nacional de mandato, só falta o juiz assinar o alvará. O alvará de soltura. E o que está impedindo ele assinar agora? Esse os autos estão na conclusão. Os autos são com ele. O juiz tem que decidir nas próximas horas. Sem expectativa, sem previsão, sem nada. Olha, a questão do alvará de soltura tem que ser decidida agora, nas próximas horas. A questão de horas ele tem que decidir. Ele tem que assinar o alvará de soltura cumprindo a decisão. Agora, se ele vai decretar ou não uma preventiva, que é algo que exige fundamentação, individualização de condutas, são mais de 30 pessoas, então é uma decisão que teria que individualizar cada um. Por que precisa ficar preso? Isso pode demorar horas, dias até para se analisar. Então, a rigor, tem que se cumprir a soltura. Perfeito. O alvará de soltura. Olha, a Milena Vogado continua lá trazendo mais informações, qualquer novidade, entra no metrópolis.com, na nossa editoria de São Paulo e, claro, aqui também no nosso canal do YouTube.